Fala galerinha do primeiro ano, que é o professor Eduardo Barreto. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção do capítulo 14, capítulo que fala sobre os vermes. Bom, é um capítulo bem grande, ele tem 2 sessões de exercícios e a gente vai fazer alguns deles aqui, certo? Bom, vamos lá, moçada. Lá na página 31 começa assim, exercício azulzinho, atividade para sala, exercício número 1. As planárias possuem sistema digestório incompleto, ou seja, a ausência de ânus. Além disso, esses animais possuem faringe protátil e boca ventral. Explique como a morfologia mencionada anteriormente contribui para a alimentação das planárias. Bom, moçada, acontece que a boca protátil ela é colocada para fora quando o animal encontra um tipo de alimento, libera as suas enzimas digestivas, depois ela vai e absorve esse alimento pré-digerido e aí sim vai ser distribuído por todo o seu intestino para ser absorvido. Tudo bem? 2. Os tubelários são, em sua maioria, vermes livres natantes que variam desde 1 milímetro até 50 centímetros de comprimento. A Dugestia tigrina, por exemplo, é um plateuminto da classe tubelária que atinge apenas 25 milímetros de comprimento. Em adição às planárias, são vermes acelomados, achatados dorsoventralmente e com trato digestório ramificado. O pequeno tamanho e a forma das planárias estão diretamente relacionadas à ausência do sistema circulatório e do sistema respiratório. Lembrem-se, moçada, que elas têm um corpinho achatado porque a respiração e a circulação é feita por difusão. Não tem ainda órgãos para fazer essas funções. Show de bola? Exercício 3. Vamos ver aqui. 3. A ilustração a seguir revela um representante da classe tubelária, comum em ambientes dulcícolos, ou seja, de água doce. A sequência correta para definir o Philoplateominthes vai ser... Bom, o Philoplateominto ele é triblástico, de simetria bilateral, acelomado e com excreções por célula-flama. Meus amores, se vocês não viram a videoaula sobre os vermes, volta lá, assista essa videoaula porque ela é muito importante, pois esse filo, os primeiros vermes, os plateomintos, eles trouxeram muitas inovações, muitas novidades do ponto de vista evolutivos, novidades essas que estão presentes até hoje nos animais, novidades que estão presentes em vocês, por exemplo. Show de bola? Então a resposta certa é a letra C. 4. Os tubelários apresentam diversos tipos celulares, como as células-flamas e as células mesenquimais. Baseando-se na afirmativa anterior e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. As células do mesênquima são totipotentes, o que colabora para a capacidade regenerativa das planárias. Sim, meus amores, células totipotentes é aquela célula que pode se transformar em qualquer célula do corpo do animal. E lembrem-se que os vermes eles têm uma capacidade de regeneração maravilhosa. Nunca se esqueçam do que eu falei para vocês lá sobre os poríferos. Quanto mais primitivo for o animal, melhor vai ser a sua regeneração. E os vermes são animais primitivos. Show de bola? Então, a resposta certa. Letra A. 5. Quanto à reprodução sexuada das planárias, é correto afirmar que, letra E, as planárias são monóicas, show de bola, elas vão apresentar os dois sexos, e realizam fecundação cruzada. Por que elas fazem fecundação cruzada? Para dar uma maior variabilidade genética, para evitar a autofecundação. Após a fecundação, os zigotos são envolvidos em um casulo e depositados em uma planta aquática. Bom, moçada, isso aqui é via de regra, não vale para todos os representantes dos plateumintos, beleza? Mas as planárias de água doce, sim, farão isso. Show? Bom, moçada, esses exercícios aqui, ó, eu quero que vocês façam lá no Portal SAIS, para eu ver como é que vocês estão se saindo. Agora a gente vai lá para a outra sessão de exercícios, falando sobre as doenças causadas pelos vermes. Sim, é muito mais frequente no Enem a gente ver questão envolvendo aí doenças com os vermes do que a própria característica do verme em si, tudo bem? Então a gente vai lá na página, vamos ver aqui, lembrar aqui, o Dudu já esqueceu, 40. Lá na página 40 a gente vai começar a fazer esses exercíciozinhos aí, show?
Então vamos nessa. Diz o seguinte: a difilobotrease é uma verminose adquirida pelo consumo de peixes crus, defumados ou mal cozidos, contaminados e tem como agente etiológico o Diphyllobothrium latum, a tênia do peixe, que pode atingir 10 metros de comprimento. Trata-se de uma doença transmitida por artrópodes do tipo copépodos, o ciclopes. Recomenda-se o congelamento do peixe para o consumo da carne crua. O congelamento é eficiente meio de manter a qualidade do pescado, porém a data de validade deve ser sempre verificada. O salmão utilizado para a produção de sushis e sashimis é tido como um dos principais hospedeiros do parasita. Ursos, moscas e membros da família felina que consomem peixes são também reservatórios selvagens que constituem fontes de infecção humana. A ilustração a seguir revela o ciclo de vida do Diphyllobothrium latum. Bom, moçada, esse daqui é a tênia do peixe. O que vai acontecer, moçada? Acontece que uma pessoa infectada vai ter dentro do seu intestino os vermes, eles vão acasalar lá dentro e junto com as fezes humanas vai o ovinho do verme. Esse ovinho vira uma larva, passa no copépodo, que aí vai ser ingerido pelo peixe através da cadeia alimentar, tudo mais. E quando a gente comer a carne desse peixe, a gente acaba se contaminando. Show? Pode ser camarão também. A partir da análise do texto e do ciclo de vida da tênia do peixe, assinale verdadeiro ou falso. Primeira, na fase adulta, o verme habita o intestino delgado do salmão, que contamina as águas ao defecar e o ser humano a ingeri-la. Não, moçada, não é bem assim que funciona. Na fase adulta, o verme vai habitar o intestino humano. Segunda afirmação, o ciclo de vida da tênia do peixe depende apenas de 2 hospedeiros, o peixe e o ser humano, mas tem um copépodo aqui no meio do caminho. Show de bola? Então está errado também. Terceira afirmação, o agente causador da difilobotrease fica na musculatura do peixe e o ser humano é infectado quando consome cru ou inadequadamente cozido, contendo as formas larvares. Verdade? Quarta afirmação, a única fonte de infecção humana pela difilobotrease é o peixe cru, defumado ou mal cozido. Falso. O próprio texto lá em cima falou que não é bem só através do peixe mal cozido, pode ser também através do camarão e de outros frutos do mar. Show de bola? E a última afirmação, o lançamento de esgoto não tratado não contribui, pelo contrário, contribui e muito para o aumento da difilobotrease. Show? Então ficou falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: a ilustração a seguir relaciona-se à esquistossomose mansônica, uma verminose que afeta milhões de brasileiros. Aqui tem um ciclozinho da doença. E lá em cima vem a pergunta: assinale a preposição correta em relação ao ciclo de vida representado e ao seu agente etiológico. Letra A. O agente etiológico é o esquistossoma mansoni, organismo monóico com canal ginecóforo presente na fêmea? Não, moçada, ele não é monóico, ele é dioico. B. Os ovos do esquistossoma mansoni possuem um espinho e, quando atingem a cavidade intestinal, misturam-se às fezes, podendo atingir mananciais dos ciclos, originando miracídios. Sim, moçada, lembrando que os miracídios eles não infectam os seres humanos. Ele tem que passar lá pelo caramujo do gênero Bionfalaria. Show de bola? 3 está falando o seguinte: a comercialização de carne clandestina tem contribuído para o aumento de parasitoses que acometem o ser humano. Destacam-se entre essas doenças as que são causadas pelos cestódios, que poderiam ser evitadas caso as medidas profiláticas fossem observadas. A ilustração adiante revela o ciclo de vida da Taenia solium. Lembrando, Taenia solium é do porquinho. A Taenia saginata, só lembrar de nata do leite, é do boi. Show de bola? Vamos lá. A partir da análise do ciclo biológico e com base em seus conhecimentos sobre a teníase, pode-se afirmar que
Letra E. As medidas profiláticas dessa parasitose incluem o trabalho educativo nas escolas e nas comunidades, e principalmente, moçada, da inspeção sanitária da carne. Se a carne não fosse clandestina, se fosse através de criadouros sérios, onde há uma qualidade de vida boa também para o porquinho, não haveria essa contaminação do porquinho com as fezes humanas. Show? 4. A hidatiose ou equinococose hidrática é provocada pelas formas larvárias do Plateuminto cestoide Echinococcus granulosus, a tênia do cão, que, quando desenvolvido, produz um cisto líquido e esférico, conhecido como cisto hidático. A infestação ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de cães e de outros canídeos contendo os ovos do equinócoco ou pelo contato direto com os animais infestados. Assinale a alternativa em que os cuidados específicos a serem tomados para a prevenção da hidatiose estão indicados corretamente. Letra A. Hábitos de higiene no contato do ser humano com os canídeos e medidas de saneamento básico? Com certeza, moçada. Através do texto, não é uma doença muito abordada no Enem, mas só pelo que foi dito no texto, a gente já tem uma noção que se não tem saneamento básico, a doença ela vai se proliferar com maior facilidade. É uma das verminoses mais comuns nos cães, diga-se de passagem. 5. Os plateumintos podem ter vida livre e são encontrados em ambientes do ciclo marinho ou em terra úmida. Muitos são parasitas e provocam doenças graves no ser humano e em outros animais. Em relação aos plateumintos parasitas do ser humano, assinale a alternativa correta. Bom, primeiro, a Esquistossoma mansoni promove a esquistossomose. A fêmea exibe um canal ginecóforo e o ser humano é o hospedeiro intermediário? Não, moçada, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Show de bola? A resposta certa aqui vai ser letra E. A difilobotriase é causada por um parasita intestinal cestoide chamado Diphyllobothrium lato. Os ovos são eliminados com as fezes e originam uma larva ciliada ingerida pelos crustáceos. Show? Aí dos crustáceos vai para o peixinho, do peixinho vem para a gente. Por isso a importância de checar a procedência de onde você está comendo. Por exemplo, o consumo de comida asiática no nosso país vem crescendo assustadoramente. E não à toa também vem crescendo a quantidade de casos de difilobotriase no nosso país. Show? Não é hábito do brasileiro comer peixe cru, mas agora está sendo com a globalização. Show de bola? Exercício de casa, número 1, o R. A neurocisticircose, uma doença cerebral fácil de ser erradicada, mas praticamente incurável em sua fase crônica, está crescendo no Brasil. O parasita que provoca a neurocisticircose se manifesta no organismo por meio da... Bom, moçada, como que se pega a neurocisticircose? Existe a cisticircose normal e existe a neuro. A neuro, moçada, é quando a gente ingere os ovos vivos da tênia encontrados nas verduras. Se esses ovos passassem pelo porquinho ou pelo boi, a gente pegaria uma infestação de leve. Mas, infelizmente, quando a gente ingere diretamente o ovinho, vai fazer com que a gente desenvolva a neurocisticircose, uma doença praticamente incurável. Show de bola? 2. A Taenia solium é um organismo bastante conhecido quando se cuida da doença da saúde humana. Evolutivamente, pode-se afirmar corretamente que esse organismo pratica uma forma de nutrição. Bom, como que é a nutrição desse vermezinho? Letra A, observadora, consequente de sua atividade parasitária? Sim, é exatamente isso, moçada. Como ele é um parasita, ele vai ficar absorvendo ali os nutrientes, ele não vai digerir nada, até porque o alimento já vai estar digerido para ele lá no seu intestino. Show de bola? Para que ele vai se preocupar em digerir se você já digeriu para ele? 3.
Os plateumintos são os plateumintos parasitas Esquistossoma mansoni, esquistossomose, e a Taenia solium, Taenia, apresentam, letra A espécie humana como hospedeiro intermediário? Não, é definitivo. A resposta certa vai ser letra C. Dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. No caso da esquistossomose, o intermediário é o caramujo e o homem o definitivo. No caso da Taenia solium, o porquinho é o intermediário e você é o definitivo. Show de bola? 4. Esquistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose, doença parasitária que atinge principalmente o ser humano. De seu ciclo evolutivo participam os caramujos do gênero Bionfalaria. Indique a que filos pertencem, respectivamente, o parasita em questão e o seu hospedeiro definitivo. O parasita em questão, seu hospedeiro definitivo e o seu hospedeiro intermediário. Bom, moçada, o verme em si pertence ao grupo dos plateumintos. O hospedeiro definitivo, como é você, vai pertencer aos cordados. E o caramujozinho é um molusco. Resposta certa, letra D. 5. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada com cisticircose cerebral. A mãe da criança iniciou então um processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticircose. A acusação contra o açougue tem ou não tem fundamento? Meus amores, se a criança pegou neurocisticircose, não tem nada a ver com o açougue, porque na neurocisticircose você pega ingerindo os ovos direto, não passando pela carne do porco. Se tivesse passado pela carne do porco, essa criança teria pegado a cisticircose, também chamada de teníase. Tudo bem? Resposta certa, letra A, então. Não tem fundamento, pois a cisticircose é transmitida pela ingestão de ovos da tênia eliminados na fezes dos hospedeiros. Próxima questão aqui em cima. Questão número 6. Vamos lá. No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglótides, segmentos grávidas, são liberadas no intestino do ser humano juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores da tênia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglótides e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-se e acaba se localizando nos músculos, onde se encista, ou seja, forma os cistos. Armazenado esperando o ser humaninho vir comer o porquinho e pegar o vermezinho. Segundo essas informações, o ser humano e o porco são respectivamente hospedeiro, o ser humano vai ser definitivo e o porquinho intermediário. Resposta certa, letra B de bola. 7. Os vermes adultos vivem no sistema porta-hepático de seus ovos. Porta-hepático. Dos seus ovos nascem miracídios com o tegumento recoberto de cílios que vão em busca de caramujos do gênero Bionfalaria para continuarem o seu ciclo de vida. Dentro desses moluscos, após uma série de transformações, resultam em cercárias de cauda bífida que o abandonam e vão em busca do seu novo hospedeiro. Essa descrição relaciona-se a uma doença chamada esquistossomose, moçada. Quando rola caramujo do gênero Bionfalaria, 100% de chance de estar falando de esquistossomose. 8. Os plateumintos são vermes simples, têm corpo mole e fino e possuem algumas novidades evolutivas em relação aos poríferos e aos quinidários. Quanto às características gerais dos plateumintos, é correto afirmar que, letra A, são celomados e de simetria radial? Não, a simetria é bilateral e eles não são celomados. A resposta certa vai ser a letra C. O sistema excretor revela células flamas ligadas a ductos excretores. Anteriormente, moçada, tanto nas águas vivas e nas esponjas, a excreção, a eliminação das excretas era feita ali através de difusão, não tinha nada. Aqui não, aqui já surgiu a célula flama que sai coletando essa excreta
para jogar fora. 9. A caracterização dos seres vivos são incluídos aspectos que podem ser medidos diretamente ou indiretamente. Um de seus aspectos revela a propriedade de eliminar produtos colaterais do metabolismo celular que são tóxicos ou cujo excesso é prejudicial, ou seja, a excreção. Os animais do filo Plateumintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor, o qual é bastante primitivo, formado por células flamas. Bom, meus amores, eu sempre falei isso para vocês, não tem como surgir algo na natureza já perfeito. Surge ali algo muito primitivo, algo ainda não muito completo, não muito eficaz, e com o tempo, com o passar dos anos, com a pressão da seleção natural e o acúmulo de variedade, vai surgindo características mais adaptadas ao meio, certo? Então vamos lá. A principal função dessas células é remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados, letra E, do mesoderma e lançá-los para o exterior. Mesoderma é essa região do corpinho inteiro, ali, do músculo propriamente dito. Tudo bem? E por último, para a gente terminar a nossa videoaula de hoje, os biólogos sugerem que é mais profícuo caracterizar os seres vivos, isto é, descrever suas qualidades essenciais, do que tentar definir a vida de uma forma completa e viável. No quadro a seguir, o sinal mais indica a presença da característica e o sinal menos indica a ausência da característica. E indica a alternativa que se aplica aos plateumintos. Bom, moçada, sistema digestório, tem ou não tem? Tem, claro que tem. É incompleto? É, mas tem. Beleza, beleza. Sistema circulatório, tem? Tem não. Tem não. Por isso que eles são achatadinhos, né? E a respiração? Também tem não. Também é por isso que ele é achatadinho. Todos os dois vai ocorrer através da difusão. Sistema excretor? Bom, sistema excretor tem, né? Células flamas. Legal, legal. E sistema nervoso? Tem também. Ganglionar. Show de bola? Resposta certa. Letra C. Bom, meus amores, eu tô morrendo de saudade de vocês. No vídeo a gente tá junto novamente. Beijão, até a próxima.